agradecer ao EBET pelo convite de estar fazendo essa conferência de final de ano, de final de semestre, uma espécie de fechamento das atividades de 2016. Não é isso, presidente? Né? E que, quando o convite foi feito em nome de um título de um livro que eu coordenei, de um grupo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, intitulado Amor de Si, Amor do Outro. Bem, eu estava dizendo então que o título que foi dado em função dessa publicação, Amor de Si, Amor do Outro, que é um produto de um grupo de pesquisa da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, que é um grupo ligado ao CNPq. Mas não vai ser exatamente do livro que eu vou falar. Né? Eu vou falar dentro desse tema, amor de si, amor do outro, como a gente vai ver aqui durante a minha apresentação. Eu vou falar um pouco dos destinos do narcisismo na contemporaneidade, na medida em que a questão do amor de si e do amor de outro, como eu tenho a intenção de assinalar, ele se inscreve dentro dos destinos históricos do narcisismo na nossa tradição. Tá? Então, acho que esse é um ponto inicial para definir o nosso tema, o nosso problema. Aqui, está escutando, Thais? E agora, melhorou? Melhorou? Você abrindo um pouco de espaço, fica melhor. Bem, melhorou agora? Então, esse é o tema que a gente vai tratar, o destino do problema do narcisismo na contemporaneidade, na medida em que o narcisismo se colocou hoje como um problema fundamental na nossa contemporaneidade. Então, existe um problema ligado ao narcisismo, o que não é necessariamente óbvio, mas existe um problema ligado ao narcisismo, de forma que a gente vê que o problema do narcisismo ele é trabalhado como uma questão importante tanto no discurso psicanalítico, quanto no discurso das ciências sociais. A gente vai encontrar uma disseminação do problema do narcisismo, tanto na psicanálise quanto nas ciências sociais. É claro que o conceito do narcisismo é um conceito psicanalítico, é um conceito que se constituiu na tradição psicanalítica. Ele se constituiu em 1910, na obra do Freud, intitulada Desculpa, mas aqui não está chegando lá. Se ficar na mão não é melhor? Talvez. Isso. O conceito de narcisismo, ele foi constituído na tradição psicanalítica em 1910 com um ensaio do Freud intitulado Uma Lembrança de Infância, do Leonardo da Vinci. O Freud vai retomar o conceito do narcisismo em seguida, em 1911, na sua leitura do caso Schreber, onde o Freud vai voltar à questão do narcisismo, falando aí do narcisismo ligado à questão da psicose, da paranoia, E em 1914, uma obra clássica do Freud, intitulado Introdução ao Narcisismo, o Freud vai introduzir de uma maneira mais larga a categoria do narcisismo na totalidade da teoria psicanalítica. Então, não obstante esse conceito ter sido introduzido na psicanálise, o que chama a atenção é não só
que o discurso psicanalítico e as práticas terapêuticas contemporâneas façam tanta menção e dão tanto lugar à categoria de narcisismo, sob formas um tanto ou quanto diferentes daquelas que eles tinham assumido, digamos assim, na literatura psicanalítica freudiana. Então, é o meu primeiro ponto importante disso. O segundo ponto importante é que houve uma migração da categoria do narcisismo para o campo das ciências sociais, seja ele o campo da sociologia, seja ele o campo da história, né? De forma que um autor como Richard Sennett, por exemplo, vai dizer que a gente vive numa sociedade narcísica, né? E o historiador americano Lasch vai dizer que nós vivemos numa cultura do narcisismo, né? Então, a gente pode dizer, de uma certa maneira, que na contemporaneidade o narcisismo enquanto categoria, ele não só se alargou, né, aumentou o seu perímetro de existência, sua superfície de existência, como também foi uma forma, uma categoria e um tipo de experiência, né, que ganhou um volume até então inexistente. Então é esse ponto que eu acho que mostra que nós temos que eu chamo de um problema, né, um problema do narcisismo, né? E o que chama a atenção também é o fato de que apareça, ao mesmo tempo, uma problematização do narcisismo no campo da psicanálise e no campo das ciências sociais de formas diversificadas e que aconteceram no mundo contemporâneo, mostra que esse problema é um problema que denota algo a respeito de um mesmo solo histórico onde essa categoria se constituiu, se reconstituiu na contemporaneidade. Então, a minha proposta é de trabalhar com vocês, né, as condições concretas de possibilidade para que essa emergência, esse alargamento, esse avolumamento da questão do narcisismo, do problema do narcisismo, adquiriu na nossa contemporaneidade. Esse é o nosso problema, né? Então, o que eu estou propondo é que a gente faça uma problematização desse problema, né? E que a gente transforme esse problema naquilo que a gente poderia chamar de uma problemática do narcisismo. E eu estou usando essas palavras que são variações em torno de uma mesma raiz, né? Problema, problemática, problematização, problematizar, na medida em que essas categorias, elas constituem aquilo que a gente poderia chamar um estilo de pensamento, uma forma de entendimento do que é o trabalho teórico, né? E esse estilo de pensamento, de uma certa forma, ele foi formalizado pelo filósofo francês Michel Foucault, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando ele nos fala que problematizar questões, né, criar problemáticas é uma maneira de entender o trabalho teórico. Da mesma forma, o Deleuze e o Guattari, na obra deles chamada Mille Plateaux, eles utilizam o mesmo estilo de pensamento que Foucault utiliza no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, há uma confluência desses autores de adotarem esse mesmo estilo de pensamento ou de procedimento para pensar o trabalho de teorização. Entretanto, só por uma questão de ordem metodológica inicial, eleger a existência de um problema, propor uma problematização com vistas a constituir uma problemática, isso constitui um programa do que nós chamamos, com alguns autores, de uma genealogia, né? Genealogia de um problema ou de uma problemática. E esse trabalho foi historicamente constituído, essa categoria de genealogia,
esse modelo de análise ele foi introduzido inicialmente por Nietzsche na segunda metade do século XIX, num texto dele chamado Considerações Intempestivas, que é um texto onde Nietzsche trabalha basicamente a categoria de história, onde ele faz a crítica da ideia de história entendida numa perspectiva positivista, né? A história naquele momento se constituía como uma ciência, né? No caso da Alemanha, é constituída por um autor chamado Ranke, que era um historiador alemão importante, né? Criador na tradição alemã da ciência histórica. E o Ranke, basicamente, o Nietzsche, basicamente, ele coloca em questão a ciência da história no sentido de dizer que não existe um positivismo na ciência da história, que a história supõe interpretação. E como toda e qualquer interpretação, o discurso da história ele é norteado por valores. Não existe, portanto, história sem um pressuposto ético, moral e político baseado em certas categorias valorativas. Esse é o ponto básico do Nietzsche, né? E onde ele vai dizer, portanto, que não existe possibilidade de você delinear um ponto absoluto de origem para pensar a história como pensavam os historiadores. O modelo dos historiadores ele é baseado no estabelecimento de um ponto de origem que eles acreditam real e acreditam que existe uma espécie de teleologia, uma certa finalidade da história. Então é exatamente esse ponto de uma origem e uma teleologia que é criticada pelo Nietzsche, dizendo que não existe possibilidade de estabelecer esse ponto de origem. Então, nessa perspectiva, essa categoria de genealogia que o Nietzsche vai sistematizar na genealogia da moral vai ser retomada pelo Foucault num texto de 71, intitulado Nietzsche, a Genealogia e a História, onde ele vai retomar essa oposição entre história e genealogia. História e genealogia no sentido de que não existe origem numa perspectiva genealógica, como o discurso da história quer acreditar ter, e que aquilo que vai marcar o discurso da genealogia por referência ao discurso da história é a ideia de que nós estamos diante de um campo marcado pela descontinuidade. Dizer que é marcado pela descontinuidade é colocar em questão aquilo que eu chamei de teleologia do discurso histórico. Então é essa ideia que o Foucault vai levantar, e mais do que isso, aquilo que para o Nietzsche era uma relação entre interpretação e valor vai ser retomada pelo Foucault sobre a ideia de que existe um poder, né, organizador dos discursos, de forma que não existe um discurso genealógico sem a consideração da ideia de poder. Então há uma relação entre materialidade do discurso e a questão do poder, e essa concepção genealógica sobre a história ela vai ser igualmente criticada por um outro autor, aliás, baseado na psicanálise, que é o Jacques Derrida, na sua obra sobre mal de arquivo, onde ele vai dizer que os arquivos históricos eles são marcados pelo poder. Não existe arquivo sem poder, né? Não existe arquivo neutro, arquivo ingênuo, é sempre marcado pela questão do poder. De forma que, citando Foucault, numa passagem da sua Arqueologia do Saber, ele mostra que a gente não pode tratar o documento histórico, o documento do arquivo, como um monumento, né, como os historiadores costumam fazê-lo, né? Então, basicamente, eu quero tomar emprestado essa categoria de genealogia para propor para vocês aqui uma certa genealogia do narcisismo, né? E para chegar às nossas questões propriamente contemporâneas. E o ponto de partida dessa genealogia é o próprio mito de Narciso.
né? O mito de Narciso, que é um mito constituído na tradição grega, né? Nos tempos míticos da tradição grega, Narciso é um mito, né? E o que os componentes desse mito do Narciso na tradição grega é que o Narciso é um indivíduo, teria sido um indivíduo apaixonado pela sua imagem. Apaixonado pela sua imagem, caracterizada não apenas pela beleza, mas também pela perfeição, né? Então há uma captura da figura do Narciso pela beleza e a perfeição da sua imagem, e ao mesmo tempo o que move a história do Narciso, né, o mito do Narciso, é a divisão que se dá entre aquilo que ele acredita ser e a imagem que ele vê projetada do que ele, onde a beleza dele aparece. Então o Narciso é um ser dividido, torturado pela divisão, né? E que não suporta a divisão e que tenta de uma maneira superar essa divisão entre o si próprio e a sua imagem, tentando fazer a reunião do si próprio contra essa sua imagem. Então é nessa medida que Narciso mergulha nas águas de um lago, tentando se reunir a si próprio, tentando acabar com a divisão entre si próprio e a sua imagem, e ele tem uma viagem fatal na medida em que ele é tragado pelas águas do lago. Então, essa divisão, esse resultado em que o Narciso tenta superar a sua divisão interior, ele tem como consequência a morte. Como vocês sabem, Narciso é o nome de uma flor, né? Uma flor. E essa flor Narciso era uma flor que era um adereço muito importante dos ritos funerários na Grécia Antiga. De forma que a experiência de Narciso ela é basicamente caracterizada pela experiência da morte. Não há possibilidade de pensar o Narciso fora da experiência da morte. Então, as coordenadas do Narciso ele tem 3 elementos básicos, que é esse fascínio por uma imagem de beleza e de perfeição. Segundo, essa divisão interior entre si próprio e a sua imagem, que o Narciso tenta se reunir através da busca do ultrapassamento dessa divisão, e a impossibilidade dessa reunião que só acontece com a morte. Então esses são 3 elementos constitutivos do mito de Narciso. O mito de Narciso vai ter outras versões na Grécia, na tradição romana, por exemplo, tem um texto célebre do Narciso escrito pelo Ovídio, né? É uma versão muito respeitável do mito do Narciso, né? E a categoria do Narciso, né? Ela vai, a rigor, ser retomada no início do século XVII. No início do século XVII vai haver uma emergência da categoria do Narciso, né? Naquilo que o Foucault chamaria da Idade Clássica, que é o início do século XVII, né? A época dos salões, da organização das cortes reais, do surgimento do discurso libertino propriamente dito. Quer dizer, esse é o palco, esse é o cenário onde o mito do Narciso vai ser revisitado no século XIX sob a forma das categorias do amor de si e do amor do outro, né? Onde essas categorias aparecem como uma espécie de relação agonística, na medida em que quanto mais se incrementa o amor de si, quanto mais se esvai o amor do outro e vice-versa. Quer dizer, quanto mais aumenta o amor do outro, quanto menos se sustenta o amor de si. Quer dizer, de forma que entre o amor de si e o amor de outro, você tem uma espécie de estrutura de uma gangorra, onde o amor de si, colocado ao máximo, ele torna impossível o amor do outro,
e o amor do outro colocado no seu máximo impede a emergência do amor de si. Então existe uma conflitualidade, grosso modo, entre a experiência do indivíduo e a experiência dos laços sociais, na medida em que a ideia do amor de si é ligada a uma experiência de interioridade, enquanto que o amor do outro é ligado a uma exterioridade, né? Há uma oposição entre dentro e fora, nessa tensão entre amor de si e amor do outro, né? De forma que o grande autor de referência dessa problematização do amor de si e do amor do outro é um filósofo moralista francês do século XVII, intitulado Le Rochefoucauld. Ele se chama Le Rochefoucauld, e o Le Rochefoucauld tem páginas memoráveis sobre o amor de si e o amor do outro, de forma que nas páginas do Le Rochefoucauld a gente vai encontrar a categoria de amor de si com duas características básicas. A primeira é o autocentramento do indivíduo possuído pelo amor de si. Segundo, ele vai chamar a atenção do egoísmo, né, que está ligado a esse autocentramento, ligado a essa experiência do amor de si, né? E quando nos anos 40 o Lacan for trabalhar a categoria do narcisismo, o Lacan vai revisitar Le Rochefoucauld, tanto no texto dele sobre o estágio do espelho, quanto no texto dele sobre agressividade em psicanálise. Lacan vai conjugar a leitura de Freud sobre o narcisismo com as páginas memoráveis do moralista Le Rochefoucauld. Então, Le Rochefoucauld é um autor importante para nós, né? Na medida em que ele está introduzindo a questão do narcisismo, do amor de si, na aurora da Idade Clássica, né? Onde, de uma certa maneira, a sociedade clássica se organiza. Essa problematização feita pelo Le Rochefoucauld, ele vai ser retomado no século XVIII, no pensamento iluminista. O pensamento iluminista vai retomar a questão do Le Rochefoucauld através de um autor fundamental, que é o Rousseau. Rousseau vai retomar Le Rochefoucauld, né? E ele vai retomar Le Rochefoucauld exatamente porque ele está preocupado com a expansão do autocentramento dos indivíduos e do seu egoísmo correlato naquela aurora da modernidade, né? Na medida em que o egoísmo e o autocentramento de indivíduos tornavam problemático pensar no que seria construir uma sociedade, né? Uma espécie de coletividade. Esse era o tema do Rousseau, de maneira que o Rousseau vai, preocupado com essa questão, ele vai pensar de que é preciso produzir uma inflexão nessa oposição amor de si e amor do outro, sob a forma do que ele chama de amor próprio. Amor próprio como uma coisa diferente do amor de si. Enquanto que o amor de si seria marcado pelo egoísmo e pelo autocentramento do sujeito, o amor próprio seria o sujeito se apropriar daquilo que lhe pertence, né? Que a gente poderia entender como um ato de singularização do sujeito, onde não está presente nenhuma dimensão rivalitária em relação ao outro, enquanto que o amor de si seria marcado pela rivalidade, pelo egoísmo. O amor próprio não teria essa marca do egoísmo. Então, de uma certa maneira, essa diferenciação que o Rousseau propõe entre amor de si e amor próprio, o amor próprio como uma espécie de mediação entre amor de si e amor do outro, é a maneira pela qual ele tenta, na sua antropologia filosófica, pensar
a sua filosofia política. A sua filosofia política no sentido de que o contrato social só seria possível através daquilo que o Rousseau chama da vontade geral, e a vontade geral implica que os sujeitos que constituam a ordem social não podem ser egoístas. Eles têm que ter um compromisso com o amor do outro, sem ao mesmo tempo perderem a sua singularidade. Essa é a maneira como o Rousseau tenta resolver esse impasse colocado pela ascensão crescente do egoísmo no século XVIII e que já vinha desde o século XVII. Né? Entretanto, para a gente compreender essa problematização, amor de si, amor próprio, amor do outro, tal como ele toma corpo nessa antropologia filosófica e nessa filosofia política do Rousseau, né? E não é, aliás, por acaso que o Rousseau, nas suas obras literárias, ele tem um personagem importante para o Rousseau é o personagem do Narciso. Ele tem inclusive uma peça de teatro do personagem, a peça se chama Narciso. Né? Então, o Narciso é um personagem muito importante para o Rousseau. Né? Então, para a gente entender essa problematização, amor de si, amor próprio e amor do outro, tal como ela se organiza ali na aurora da modernidade, é preciso que a gente entenda que essa problematização, que é ao mesmo tempo ética e política, ela se inscreve naquilo que a gente poderia chamar a constituição da sociedade individualista moderna. Isso é para a gente compreender por que essas categorias passaram a marcar nossa tradição desde o século XVII, tomaram mais volume com a teoria do contrato social do Rousseau no século XVIII. Era um século, nesse contexto que se constitui aquilo que a gente poderia chamar uma sociedade moderna caracterizada pelo individualismo. E aí eu acho que a nossa referência maior, sem dúvida, é um autor chamado Dumont, que é um antropólogo, que escreveu um livro muito importante chamado O Homem Hierárquico e um outro livro chamado Problemas do Individualismo Moderno, né? Ensaios sobre o individualismo moderno, e que ele mostra a existência de que há uma oposição entre o que ele chama de uma sociedade individualista moderna e o que ele chama de uma ordem holista ou uma ordem hierárquica, que ele vai colocar como uma caracterização das sociedades pré-modernas. Isto é, aquilo que vai caracterizar as sociedades pré-modernas, que são sociedades, sejam orientais, sejam as sociedades, seja a sociedade ocidental, antes da modernidade. Essa ordem é que elas são ordens hierarquizadas, né? Onde nós estabelecemos hierarquias entre os indivíduos, né? Enquanto que aquilo que vai caracterizar a sociedade moderna, dita individualista, é que ela é constituída daquilo que Dumont chama de indivíduo-valor. O indivíduo vale por si próprio, sem estar capturado, subsumido a uma ordem que o totaliza. Então a diferença básica que o Dumont vai fazer é que aquilo que vai caracterizar a sociedade moderna, diferentemente da sociedade pré-moderna, holística, a ordem holística, é a ideia de que, enquanto que na ordem holística existem indivíduos, né? O indivíduo sempre existiu, evidentemente, mas esse indivíduo, ele para ser compreendido, ele tem que ser compreendido na maneira como ele é subsumido por uma totalidade. Né? É a totalidade que vai definir um pouco a gramática do indivíduo, enquanto que aquilo que vai caracterizar a sociedade individualista moderna é que o sujeito vale por si próprio. Ele existe enquanto
elemento básico constituinte do que nós chamamos de uma sociedade. E na tese do Dumont, inclusive, só existe sociedade no mundo moderno, não existe sociedade pré-moderna. Falar em sociedade pré-moderna é um abuso de linguagem, né? No sentido da gente atribuir àquilo que nos antecedeu, historicamente, características que são do mundo propriamente moderno. Então, dizer que o indivíduo-valor é o átomo constituinte da sociedade é dizer que qualquer sociedade moderna ela é uma associação de indivíduos, né? São indivíduos que se associam, por isso mesmo que no preâmbulo das constituições norte-americana e francesa, no seu parágrafo inicial, se formula que a sociedade é constituída de indivíduos. Uma novidade na época, importante, né? E que esses indivíduos vão constituir essa sociedade propriamente dita, né? São eles que valem essa concepção de Dumont. A gente vai encontrar em outros autores que vão formular coisas parecidas. Por exemplo, o Gilles Deleuze, no ensaio dele chamado A Invenção do Social, que é um texto de apresentação da obra do Jacques Donzelot sobre a polícia médica no século XIX, vai dizer que o social é uma invenção moderna. Ele vai falar de uma invenção do social, que é o título do ensaio dele. Entretanto, esse indivíduo-valor ele vai estar na base para nós compreendermos a organização da sociedade política e a sociedade civil, que são conceitos modernos, né? Só se falou em sociedade civil e sociedade política no século XIX, né? Hegel é a referência maior para falar disso, Marx depois fala de sociedade civil e sociedade política. A sociedade política é o lugar onde o indivíduo-valor assume a forma do cidadão, propriamente dito, né? É o cidadão marcado pelos direitos alienáveis, né, do cidadão. E do ponto de vista da sociedade civil, o indivíduo-valor é aquele que trabalha, é aquele que produz, aquele que consome. É o indivíduo referido à esfera, seja da produção, seja do mercado, né? Então, a emergência do individualismo moderno implicou a constituição do liberalismo político e, ao mesmo tempo, do liberalismo econômico. Agora, nessa constituição da tradição individualista, eu acho que o Dumont indica, retomando um outro sociólogo alemão, que fala disso também, que é o Simmel, de que há uma diferença muito importante na tradição individualista francesa e alemã. Enquanto que na tradição francesa a ênfase no individualismo é centrado na figura política do cidadão, essa é a ênfase francesa, a ênfase alemã não é no indivíduo colocado no campo social, tal como a gente viu aqui a preocupação do Rousseau a respeito do amor do outro e do amor próprio, para pensar no pacto social. A preocupação alemã é com o sujeito visto na sua interioridade absoluta. Então, nessa medida, na tradição alemã se cultuou uma reflexão sobre o indivíduo-valor centrado na interioridade absoluta do indivíduo, que é uma tradição que começou com a reforma protestante, começou com Lutero. Lutero foi o inventor desse sujeito, dessa interioridade absoluta que mantém um diálogo com Deus, que tem uma dívida com Deus, né? Tal como lá o Max Weber vai pensar o que ele chama de espírito do capitalismo, né? E depois esse sujeito da interioridade absoluta, ele vai se manifestar no discurso estético e literário do romantismo alemão. Então nós temos uma versão francesa e uma versão alemã que são diferenciadas em relação a isso, né? Michel Foucault vai criticar essa ideia de sociedade individualista.
né? Eu estou querendo só botar mais bagunça nessa fogueira, né? Para a gente complexificar a história. Ele vai dizer que essa história de indivíduo, ele é muito mais um produto do que uma origem. É muito mais um resultado do que uma origem. Quer dizer, a tese do Foucault é de que o indivíduo é produzido pelo que ele chama do poder disciplinar. Só existe indivíduo porque existiu um poder novo, moderno, diferente do poder soberano pré-moderno, não é isso? Que sustenta, né, a produção dessa unidade chamada indivíduo, que antes da modernidade não haveria a ideia de um indivíduo-valor. Então, o indivíduo-valor é um produto do poder disciplinar e aquilo que vai caracterizar a modernidade em relação à pré-modernidade é que enquanto a pré-modernidade vai ser caracterizada pelo poder soberano, que é um poder vertical, né? Enquanto que aquilo que vai caracterizar a modernidade é o poder disciplinar, que o Foucault chama de biopoder. Enquanto que o poder disciplinar vai se construir sobre o corpo do indivíduo, né? Eu vou disciplinar corpos, e a partir dessa disciplina de corpos, eu vou produzir um indivíduo, submetendo ele a certas regularidades temporais e espaciais, né? Eu vou produzir, portanto, um indivíduo-valor, né? O indivíduo valor no sentido de humor. Então, para o Foucault, é possível pensar essa categoria do indivíduo sem usar uma caracterização da ordem do poder. É esse ponto que eu queria destacar. Mais do que isso, eu acho que, de uma certa maneira, essa caracterização que o Foucault faz pela categoria da disciplina permite a ele superar essa oposição franco-alemã. Então, eu acho que na concepção do Foucault, a ideia do poder disciplinar como constituinte do indivíduo permite superar o espaço público da política do espaço da produção ou do consumo ou da interioridade absoluta, tal como foi estabelecido pela tradição alemã. Por quê? Porque seria através do poder disciplinar que eu crio propriamente o trabalhador moderno, que eu crio a figura do cidadão, que eu crio a figura do consumidor, né? Tudo isso são coisas engendradas pelo poder disciplinar. E, por outro lado, é o mesmo poder disciplinar que foi utilizado pelos religiosos que ficavam fora do mundo, nos seus conventos, no seu diálogo com Deus. Eles se submetiam docilmente a uma disciplina, né? Da mesma forma como vai ser essa mesma disciplina que vai transformar o corpo dos trabalhadores pelo discurso Quakers. Vai ser essa mesma disciplina que vai fazer com que o sujeito fora do mundo da tradição religiosa vai se dar. Então é essa categorização do indivíduo-valor através de práticas disciplinares que eu acho que pode nos interessar aqui, na medida em que ela pode nos abrir a maneira como o amor de si, o amor próprio, o amor do outro vai funcionar na emergência da sociedade moderna, caracterizada por essa docilização dos corpos, né? Desses corpos dóceis propriamente ditos, né? Porque vai ser no começo do século XIX, já para trazer a questão para mais perto de nós, que você vai começar a tematizar a questão da loucura nessa tensão entre amor de si e amor do outro. Por quê? Porque o louco vai ser caracterizado como aquele que não respeita a liberdade do outro, como aquele que é intrusivo, como aquele que se expande no seu espaço próprio, sem olhar para a existência do outro. Esse tipo de experiência, na
passagem do século XVIII ao século XIX vai ser considerada uma experiência de alienação mental, né? E essa experiência da alienação mental, ela é constitutiva da psiquiatria moderna. E a psiquiatria moderna, ela vai se constituir nessa avolumamento da experiência do amor de si, às expensas do amor do outro, que seria insustentável dentro de uma sociedade supostamente liberal, né? Então, é esse ponto básico que se caracteriza aí, e que ele é constitutivo da ideia de doença mental, como centrada num excesso de amor de si, né? É claro que a psiquiatria, ela não vai ficar restrita a esse discurso do alienismo, porque nos anos 40, e a minha referência aqui são o curso dos anormais, o grande objeto da psiquiatria não vai ser mais a doença mental. O grande objeto da psiquiatria vão ser os anormais. E os anormais são aqueles exatamente que se expandem, como aparece mesmo no discurso dos psiquiatras. Os anormais são aqueles que são crianças grandes. São crianças grandes que não respeitam a realidade da existência dos outros. Por isso mesmo, os anormais têm que ser disciplinados, eles têm que ser excluídos socialmente, eles têm que ser adestrados para se adaptarem às regras de uma sociedade liberal moderna, onde o outro tem que ser respeitado e não invadido pelo excesso de amor de si. Esse é o ponto fundamental dessa Constituição dos Anormais, que não vai ser apenas a matéria-prima para conceber os loucos, mas vai ser também a forma pela qual vai se conceber a figura do criminoso. Então é a partir dessa figura do anormal que vai se considerar o funcionamento daquilo que no século XIX chamava as classes perigosas da população. E por classes perigosas, entenda-se as pessoas que poderiam fazer crimes, poderiam fazer delitos, né? Pessoas perigosas para a existência da ordem social. Então é essa população, é nessa fronteira, nessa borda entre psiquiatria e direito penal que vai se constituir o campo da criminologia centrada na figura dos anormais. A figura dos anormais é a matéria-prima para isso, centrada no projeto de adestramento do amor de si, né? É propriamente dito. No final dos anos 50, começo dos anos 60, essa população de anormais, ela vai ser pensada no discurso psiquiátrico a partir da ideia de degeneração. Morel, que é um psiquiatra francês importante, inventa a teoria da degeneração, de forma a caracterizar esses anormais como marcados pela degeneração. Eles são seres degenerados, eles são seres marcados por um déficit civilizatório, eles estão mais para o polo da natureza do que pelo polo da sociedade, então eles são mais para o polo do amor de si do que para o amor do outro. Essa é a caracterização dos degenerados, né? E depois do Morel estabelecer essa categoria da degeneração e dos degenerados, né? Para caracterizar loucos, criminosos ao mesmo tempo, né? Nos anos 70 e 80 começa a haver uma preocupação na sociedade ocidental europeia com a questão dos delitos sexuais. Então, os delitos sexuais começam a ser destacados, começam a vir ao primeiro plano, né, como uma questão importante. E os delituosos sexuais passam a ser caracterizados como degenerados.
Então, o discurso da sexologia, Havelock Ellis, Clifford Ebbing, eles começam a fazer toda uma leitura desses delituosos como uma forma específica de pessoas, de indivíduos anormais, caracterizado pelo que eles chamam de aberração sexual. Eles passam, então, a ser caracterizados como aberrantes sexuais. Começa a haver todo um sistema classificatório daquilo que está no título da obra do Clifford Ebbing, que é psicopatia sexuais, psicopatas sexuais, né? E começa a haver uma caracterização disso, de forma que é nesse contexto que começa a se caracterizar uma forma de psicopatia sexual de pessoas altamente autocentradas, né? Pessoas que cultuam excessivamente a sua imagem, né? E essas pessoas autocentradas, egoístas, né? Que têm uma desproporção na paixão que elas têm por si próprias, elas passam a ser denominadas de aberrações narcísicas. Então, esse tipo de terminologia aparece no campo da sexologia, tanto inglesa quanto na austríaca, né? Alemã austríaca, Clifford Ebbing é um austríaco, e passa a caracterizar esse tipo de aberração, e o exemplo mais fascinante dessa aberração narcísica é o personagem do Dorian Gray, que é um personagem desse contexto. É nesse contexto que Oscar Wilde escreve esse romance maravilhoso, né, onde ele mostra esse culto da imagem de si do Dorian Gray, essa espécie de desejo de beleza e de perfeição que se materializaria por uma espécie de juventude eterna, né? Não iria envelhecer jamais, ele ficaria sempre como um jovem, belo, fascinante, né? De forma que o Dorian Gray é o símbolo dessa construção, dessa figura da aberração sexual, né? Dessa degeneração sexual. É nesse campo, exatamente, que a psicanálise se constitui. Quer dizer, a psicanálise vai se constituir exatamente porque ela vai colocar em questão o campo das aberrações sexuais. Ela vai colocar em questão uma leitura degenerativa sobre a sexualidade, né? Quer dizer, então, com os 3 ensaios sobre a teoria sexual do Freud, 1905, né? O Freud vai repensar a sexualidade voltada para o campo do desejo e para o campo do prazer, vai retirar qualquer referência à sexualidade com o imperativo de reprodução da espécie e vai centrar a sexualidade naquilo que ele chama de sexualidade perversa polimorfa. Então é essa categoria que, de uma certa maneira, vai implodir o campo da degeneração, o campo da sexologia e o campo das aberrações sexuais. Então, qual é a questão do Freud? A gente poderia dizer que é a seguinte, de que a questão do Freud é pensar que mesmo que a gente queira supor a existência de uma perversão sexual, que a gente poderia chamar de narcísica, não é isso? Seria necessário, como um trabalho preliminar, que a gente pudesse entender qual é a economia psíquica do narcisismo. Então, o Freud inverte a questão, né, no sentido de admitir que existe uma economia psíquica do narcisismo que seria diferente, que seria muito mais ampla do que a preocupação em se pensar, né, o narcisismo como perversão, né? O que o Freud, em última instância, está querendo dizer é que existe uma economia narcísica, entre aspas, normal, que não é redutível à categoria da perversão, né? Esse é o ponto do Freud. Então, quando Freud começa a fazer a sua incursão no campo do narcisismo, né,
através da sua obra sobre Leonardo da Vinci. Basicamente, qual é a questão do Freud com Leonardo da Vinci? O Leonardo da Vinci é um sujeito que ficou capturado pelo amor materno, né, na ausência da figura do pai. Né? Leonardo teve um pai, mas o pai do Leonardo não ficou com a mãe do Leonardo. Então Leonardo ficou entregue a uma espécie de mãe devoradora, né, que capturou Leonardo. Ele foi engolfado pela mãe, segundo Freud, né, e que toda a experiência pessoal ou estética do Leonardo foi marcada por essa captura narcísica. Né? Não vou entrar nos detalhes, porque eu acho que não nos interessa muito no momento. Né? Mas o que importa é que a leitura que o Freud faz do Leonardo é que a homossexualidade do Leonardo é que o Leonardo escolhia parceiros que o representariam, enquanto que ele, Leonardo, estaria no lugar da mãe que adoraria os seus parceiros. Não? Então, o Leonardo, ele está no lugar da criança amada e capturada pela mãe, e ao mesmo tempo ele está no lugar da mãe que captura o seu filho, né, na dupla posição. Então essa foi a entrada do Freud para introduzir a experiência de uma escolha de objeto narcísico, como Freud denominava isso. Em seguida, no caso Schroeder, ele vai tentar trabalhar a tensão entre a ideia de esquizofrenia e paranoia por referência à questão do narcisismo. Então ele vai dizer, enquanto que a esquizofrenia seria marcada pela fragmentação, né, pela perda de unidade do corpo ou da subjetividade, aquilo que vai caracterizar a paranoia é uma espécie de autocentramento do sujeito em si próprio, né, de forma a existir uma tensão entre paranoia e esquizofrenia, de maneira que a esquizofrenia seria autoerótica, enquanto que a paranoia seria marcadamente narcísica. Mas é claro que essas categorias não são separadas, na medida em que o Freud vai dizer que no momento da experiência da psicose, o que acontece é uma espécie de fragmentação autoerótica do sujeito, e que nos momentos de reconstituição que o sujeito tenta fazer da esquizofrenia, da psicose, ele se organiza pelo discurso paranoico de grandeza, como uma maneira de organizar a sua fragmentação. Né? Então, mas o importante é isso, que é uma oposição entre a fragmentação autoerótica e o autocentramento narcísico, que caracterizaria ou a paranoia ou que caracterizaria a maneira pela qual o sujeito tenta se desembaraçar da psicose, naquilo que o Freud chama de tentativa de cura, delírio como tentativa de cura. Né? E a partir dessa ponderação é que o Freud vai, então, entrar em 1914 na problematização do narcisismo no sentido mais amplo. Né? Eu acho que foi o Laplanche que mostra isso muito bem, de que o Freud já tinha introduzido o narcisismo em psicanálise. Esse título do livro, Introdução ao Narcisismo, ele é um falso amigo, no sentido que, como nós acabamos de ver, o narcisismo já estava lá descrito por Freud. O que o Freud faz no texto do narcisismo é de repensar o narcisismo na totalidade do campo psicanalítico. O que ele faz ali é uma sistematização das implicações do narcisismo na teoria e na prática psicanalítica. É isso que ele faz no texto dele sobre o narcisismo. Né? E basicamente, quer dizer, ele vai pensar a organização subjetiva, né, partindo de uma fragmentação autoerótica, né, há uma fragmentação autoerótica e que há aquilo que ele chama de uma nova ação psíquica pela qual o autoerotismo é transformado em narcisismo.
né? E essa nova ação psíquica, ele, de uma certa maneira, ele é engendrado pelo olhar do outro, pelo olhar da mãe que cuida, que dá uma totalização ao corpo fragmentado da criança, né? Do infante, né? Então, essa passagem do autoerotismo para o narcisismo que vai constituir essa totalização, que é constitutiva mesmo não só da unidade corporal, mas também daquilo mesmo que nós chamamos de eu, de ego, propriamente dito, tá certo? Então, há uma totalização egóica que é constituída pelo olhar do outro, pelo olhar materno, tal como a mãe do Leonardo, né? Que produz essa organização egóica, de maneira que vai se constituir aí, na perspectiva do Freud, uma colocação da criança naquilo que ele chama da sua majestade, o bebê. O bebê é investido como uma majestade, né? Pelo olhar materno. E a criança é a representação da perfeição. Ele vai realizar no futuro tudo aquilo que os pais não puderam realizar nas suas vidas. Então a criança é uma figura meio redentora, né? Tanto quanto cristã, né? Cristo, né? Que vem para redimir o sofrimento dos pais e ter um futuro promissor no desejo idealizado dos pais. Então a figura da criança é uma figura caracterizada por uma certa redenção propriamente dita, né? E é nessa constituição desse eu que o Freud vai chamar de eu ideal, esse eu perfeito, essa beleza majestática é aquilo que o Freud vai chamar de eu ideal, onde o Freud vai dizer que o sujeito acredita que ele é o seu próprio ideal, né? Então o que vai caracterizar o eu ideal é que o sujeito estabelece uma relação de autoemulação de si próprio, onde não existe qualquer alteridade, né? Onde ele é o ideal de si próprio, né? É a figura do eu, do amor de si, do Le Rochefoucauld, ou do amor de si do Rousseau. É esse eu ideal do Freud. E o Freud vai dizer que, do ponto de vista da história da genealogia subjetiva, o que vai promover uma ruptura desse eu ideal originário seria a experiência edípica e aquilo que o Freud chama de experiência da castração. A experiência da castração vai romper com essa figura básica da onipotência infantil, que é a onipotência do eu ideal, em nome da constituição daquilo que o Freud chama de um ideal do eu, né? Onde o sujeito não é mais o seu ideal, onde o sujeito se submete a um ideal que lhe seja transcendente. É isso, quer dizer, ele nunca, ele vai buscar, ao longo da sua vida, instaurar a sua condição de eu ideal, onde ele vai encontrar isso provisoriamente e episodicamente, mas imediatamente ele vai perder isso, né? Em nome de que o seu próprio ideal do eu se coloca como imperativo de que ele tem que fazer outros percursos, né? Quer dizer, então o Freud vai fazer essa oposição entre eu ideal e ideal do eu, né? Onde o eu ideal é constitutivo do eu, onde existe um amor de si, enquanto que o ideal do outro, o ideal do eu, efeito da castração, efeito do complexo de Édipo, seria constitutivo do narcisismo secundário, né? E onde existiria uma experiência propriamente autoritária e onde se constituiria seja o amor próprio, voltando a Rousseau, diferente do amor de si, através dessa experiência. Enquanto que o eu ideal está no polo do amor próprio, do amor de si, o ideal do eu estaria no polo do amor próprio, e não do amor de si propriamente dito. Então é essa alteração que Freud coloca,
De maneira que o Freud vai, então, situar na experiência libidinal do sujeito uma espécie de tensão permanente entre o amor de si e o amor do outro. Freud vai falar de uma espécie de balança energética entre o investimento em si próprio e o investimento no outro, no objeto, que está lá no capítulo 1 do Introdução ao Narcisismo. Existe uma balança energética entre o amor de si e o amor do outro, entre o narcisismo e o amor objetal, né? Que é constitutivo dessa tensão, amor de si e amor do outro, em termos propriamente libidinais, né? Que é fundamental para o Freud. De qualquer forma, isso mostra uma coisa muito importante, que é o seguinte, quer dizer, se eu não estou satisfeito na minha experiência atual de amor do outro e de amor próprio, eu posso a qualquer momento regredir para o campo do amor de si. Existe uma espécie de movimento permanente, progressivo, regressivo, progrediente, regrediente entre o amor de si e o amor do outro, entre o amor próprio e o amor de si, né? De forma que, se eu não estiver muito satisfeito, ou eu achar que eu não sou reconhecido o suficiente, ou se eu não sou devidamente amado pelo outro, eu salto de paraquedas no amor de si, né? Caio lá no campo do eu ideal. Então, na leitura do Freud, há uma tensão permanente entre o amor de si e o amor do outro, né? Entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário, entre o eu ideal e o ideal do eu, né? Então, essa tensão do Freud, mais evidentemente, que aquilo que o Freud poderia chamar de uma perversão narcísica seria uma espécie de cristalização da experiência do eu ideal. O eu ideal, ele é uma materialização. A cristalização do eu ideal seria o campo onde se situaria provavelmente a experiência da perversão, por oposição à experiência da neurose, que estaria do lado do ideal do eu, né? Do amor do outro, e não do amor de si, do amor próprio e não do amor de si. De forma que, quando Lacan vai retomar, na conjunção que eu falei entre Leon-Foucault e Freud, para pensar a experiência do narcisismo, quer dizer, ele vai dar uma materialidade especular a essa experiência, tal como estava indicada pelo Freud, né? Ele vai colocar a experiência do espelho como crucial na constituição do amor de si, né? Da mesma forma como Freud, ele vai trabalhar a partir de uma dispersão autoerótica originária e, ao mesmo tempo, a constituição do eu, daquilo que ele chama do imaginário, através do olhar materno, que vai dar uma unidade ao sujeito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma questão importante no Lacan, ele mostra como, ao permanecer ligado a essa instância especular do olhar, o sujeito fica, como é que eu diria, ele fica escravizado ao outro, ele fica numa posição de servidão em relação ao outro, de maneira que, se o outro não lhe sustentar permanentemente como olhar, ele se despedaça. Daí porque, na concepção do Lacan, é preciso uma mediação do que ele chamou inicialmente de imago paterna e depois que ele vai chamar de função paterna, para criar uma mediação entre o sujeito e o outro, para que se constitua não o amor de si, mas o amor próprio, propriamente dito, e o amor do outro. Então, há uma problematização que o Lacan vai fazer por aí, de forma que, da mesma forma como Freud, o campo da cristalização do amor de si, do narcisismo primário, é um campo onde uma certa perversão narcísica se constituiria por oposição ao campo propriamente das neuroses, né? Mas, de qualquer maneira, tanto para o Freud quanto para o Lacan, né,
modernidade avançada, se a gente quiser estabelecer um pouco essa temporalização, há uma positividade do narcisismo, né, no sentido de que a criança é investida, a criança é altamente investida, e que todo o problema vai ser como é que a criança vai abrir mão desse excesso de majestade que ela foi investida, né? Que é aquilo que o Serge Leclerc, nos anos 80, vai escrever uma obra muito interessante falando da criança magnífica da psicanálise. A criança magnífica da psicanálise é essa criança construída na base desse eu ideal. Bom, é uma antropologia do social. A verdade é que tanto no pensamento do Freud quanto no pensamento do Lacan, a gente não pode pensar que esses processos psíquicos eles fiquem em pé sem que exista ao mesmo tempo certas coordenadas existentes no campo social que deem a eles alguma sustentação. Essa é a hipótese que eu quero desenvolver com vocês aqui. Quer dizer, de forma que aquilo que vai caracterizar a nossa contemporaneidade é o fato de que nós temos um problema ligado à experiência da alteridade. Nós vivemos numa sociedade caracterizada, eu vou falar disso, pela ideia de uma sociedade narcísica ou de uma cultura narcísica, e que essa cultura narcísica e essa sociedade narcísica criaram determinadas formas de subjetivação novas que não estavam presentes nos tempos históricos da psicanálise clássica, né? E que nós temos que nos confrontar hoje, né? Então, se a gente for ver essa perda da experiência da alteridade, essa perda da ideia, esse solipsismo contemporâneo, eu acho que a primeira formulação importante disso, que eu falei no início da conferência, é a referência à obra do Richard Sennett, né? A decadência do homem público, é o título da obra dele, em que ele mostra que aquilo que está caracterizando a sociedade contemporânea é que o espaço público entra em processo de liquefação, né? Há uma perda do que ele chama de homem público, quer dizer, do espaço social público, e existe uma espécie de privatização da experiência. Nós somos cada vez mais empurrados para os nossos espaços privados, nós perdemos a referência do espaço público, né? De forma que o Sennett vai dizer que nessa perda do espaço público e nesse deslocamento para um espaço privado, nós vamos estar submetidos a uma palavra, ao subtítulo da obra dele, que é muito interessante, que se chama As Tiranias da Intimidade, que é uma bela... da intimidade. Então, a sociedade narcísica é aquela caracterizada pelas tiranias da intimidade, onde você perde qualquer mediação que o espaço público lhe conferia. E vai ser mais ou menos essa ideia que vai ser retomada pelo historiador americano Christoph Lasch na ideia de cultura do narcisismo, né? Quando ele diz assim, a sociedade americana em tempos de perdas da esperança é que é uma sociedade que perdeu qualquer referência ao espaço público e tudo se passa no nível da intimidade do espaço privado, né? Quer dizer, então, essa perda de referência do espaço público é aquilo que vai afetar a passagem do eu ideal para o ideal do eu. E mesmo a constituição do eu ideal, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Essa ideia de esvaziamento do espaço público, né? Eu perco a condição de ser e o que importa é o que parece ser, né? É dado pelo olhar do outro. Então essa espetacularização, que essa semana a gente ficou exposto 10 dias à espetacularização da queda do avião de um clube de futebol brasileiro, Chapecoense. Aquilo ali foi um espetáculo de espetacularização 24 horas por dia, que ainda não acabou, continua, né? Então, isso é a espetacularização
da miséria privada, né? E, ao mesmo tempo, a espetacularização da intimidade sob a forma da tirania da imagem. Uma leitura crítica da ideia de espetáculo do Debord, o Foucault vai falar que o que vai caracterizar a sociedade moderna é que o espetáculo está a serviço da vigilância, né? E da segurança pública. Então ele vai dizer que nós estamos menos numa sociedade marcada pelo espetáculo do que esse espetáculo está a serviço do panóptico, né? Do panóptico, tal como o Bentham pensou o sistema prisional, de que há um olho que vigia tudo, que é um olho virtual, ele não precisa nem ser real, é um olho virtual. As câmeras que nós somos expostos na rua é um olho virtual, né? Não existe ninguém por causa das imagens, mas a gente pode ser capturado a qualquer momento, né? Então nós estamos inseridos num panóptico, provavelmente dito, né? Conceito esse que eu acho que vai ser, de uma certa maneira, desdobrado naquilo que o Deleuze chama de sociedade de controle, né? Nós estamos o tempo todo submetidos a esse controle, né, panóptico, né, de forma que eu não preciso mais de uma instituição com muros para me aprisionar, porque essa prisão já foi interiorizada. Eu já interiorizo essa prisão. A prisão é inteiramente dispensável, né, porque eu interiorizei essa prisão. Então, esse é o registro da problematização do narcisismo, do amor de si, do amor do outro, né, na tradição sociológica e filosófica, e nós temos a contrapartida disso, que é a espetacular disseminação da categoria de narcisismo no campo da psicanálise contemporânea. Desde os anos 70, né, a gente assiste essa produção sobre o narcisismo incessante, né, só para algumas referências para vocês, desde meados dos anos 70, a revista francesa Nouvelle Revue de Psychanalyse dedica muitos números sobre o narcisismo, né? Várias obras coletivas sobre o narcisismo, né? E onde se coloca no primeiro plano algumas formas de experiência clínica, como os estados limites, as ditas personalidades narcísicas, o campo das drogas-adicções, o campo das compulsões, né? Quer dizer, uma série de formas novas de subjetivação e formas novas de lidar com a dor psíquica, né? Que aparecem como efetivamente novas na contemporaneidade, de maneira que nós não estamos mais naquele campo clássico descrito por Lacan e por Freud, de um sujeito dividido pela conflitualidade, né? Quer dizer, os ditos estados limites, os compulsivos de diferentes ordens, que não precisam ser apenas compulsivos por drogas, mas por comida, por sexo, né? Eles são caracterizados por experiências de baixo nível de simbolização, grande passagem ao ato, não act out, grandes passagens ao ato, formas múltiplas de somatização, porque novas são novas, né? Então há toda uma panóplia de novas formas de sofrimento que a contemporaneidade traz, que de uma certa maneira desafia a psicanálise. E desafia a psicanálise por quê? Porque a psicanálise estava acostumada a lidar lá com um careta que estava no campo do ideal do eu. De vez em quando a vida era ingrata com ele, ele regredia para o eu ideal, né? Ficava lá se masturbando um tempo, depois ele voltava, né? Então a psicanálise ficava nesse movimento entre o ideal do eu e o eu ideal, e nós estamos diante de subjetividades que estão ou no plano do eu ideal, primeiro,
ou são pessoas que não conseguem constituir um eu ideal sem serem psicóticas, né? Que são os ditos estados limites, né? Eles não são psicóticos, né? Alguns autores vão dizer que eles são psicoses brancas, né? Isto é, psicóticos sem delírio, né? Um autor lacaniano como Jacques Alain vai falar de psicoses ordinárias, que são psicoses sem delírios, mas que vai ter lá uma fragilidade da função paterna, né? Enfim, nós estamos num campo onde há uma novidade efetiva desse narcisismo, e aí eu acho que o ponto importante para nós fixarmos bem o problema na contemporaneidade é que, apesar de nós vivermos numa sociedade narcísica, ou numa cultura narcísica, ou numa sociedade do espetáculo, ou numa sociedade panóptica, uma sociedade de controle, não quer dizer que o narcisismo esteja no zênite da sua expansão. Isso quer dizer que nós vivemos numa precarização narcísica. Esse é o ponto que eu acho que interessa aos psicanalistas. Quer dizer, aquilo que caracteriza a contemporaneidade no que tange ao narcisismo é uma perda do potencial narcísico. Enquanto que o bebê do Freud e o bebê do Lacan é um bebê caracterizado por ter uma pujança narcísica, né? Daí o Freud dizer a sua majestade o bebê. Aquilo que vai caracterizar o sujeito contemporâneo é que ele não tem mais essa pujança narcísica. Ele é um sujeito desinvestido de narcisismo, né? Ele é um sujeito empobrecido de narcisismo. Por isso mesmo é que ele precisa espetacularizar-se. Ele só precisa se espetacularizar porque ele é porra nenhuma. Desculpa a grossura. Porque ele se sente esvaziado de si próprio. E ele precisa, né, atrair o olhar do outro sobre si. Ele precisa que o outro olhe para ele. Que o outro diga que ele exista. Isso. Enquanto que o sujeito, que é a sua majestade, ele não precisa disso. Ele já está cheio de si. Não precisa de se olhar para nada. É nesse sentido que é uma perda dessa consistência ontológica que nós nos deslocamos do ser para o parecer, né? De forma que certos autores, por exemplo, como o André Green, que é um psicanalista francês, vai dizer que esse narcisismo é um narcisismo paradoxalmente negativo e não positivo, onde ele fala desse desinvestimento do eu ideal, ou em outro termo, é um narcisismo desobjetivante, que é o que ele vai chamar de um narcisismo de morte e não de um narcisismo de vida. É um narcisismo muito mais polarizado pelo lado da pulsão de morte, da pulsão de vida, evocando Freud, né? Quer dizer, então, nós estamos diante de um narcisismo negativo, não de um narcisismo positivo, nós estamos diante de um narcisismo de morte e não de um narcisismo de vida, né? Então é isso que vai caracterizar esses sujeitos que buscam uma espécie de olhar salvador, um olhar que lhes acolha, que invistam, né? Que lhe deem um sentimento de vivacidade que eles não trazem dentro de si, né? E que é o que vai aparecer na caracterização de outros autores, por exemplo, um autor como Kohut, por exemplo, que é também um sujeito que trabalhou fartamente a questão do narcisismo contemporâneo, clínico, né, do ponto de vista psicanalítico. Ele vai falar de uma série de figuras variantes daquilo que Freud chamou de eu ideal, nas descrições que ele vai fazer dessa busca de olhar que esses pacientes ou esses analisandos fazem ao analista na experiência psicanalítica. Uma outra forma
caracterizar analisando esses pacientes, ou essa forma de subjetivação, no sentido mais amplo, que a gente tem na contemporaneidade, é aquilo que o Winnicott chama dos falsos selves, dos falsos si próprios, no sentido de que os falsos si próprios são sujeitos marcados por um handicap narcísico. Eles não têm um investimento narcísico suficientemente potente, de forma que eles constroem uma forma de sobrevivência psíquica, se constituindo não como aquilo que o Winnicott chama de verdadeiro self, ou mais como falso self, e que supostamente não foram sujeitos constituídos por aquilo que o Winnicott chama de uma mãe suficientemente boa, que deu a eles esse olhar constitutivo no narcisismo. De qualquer forma, só para concluir, quer dizer, nessa negativização do narcisismo 100 anos depois, e não mais da criança, do bebê narcísico, freudiano ou lacaniano, investido narcisicamente, nós estamos nas antípodas dessa experiência inicial da psicanálise, onde o narcisismo em questão é um narcisismo negativo. É um narcisismo de um desinvestimento, que cria novas formas de ser sujeito, caracterizado pelo masoquismo, ou que podem apresentar marcas de uma impossibilidade, de uma perda, caracterizada por uma certa melancolização, que vai caracterizar esses sujeitos. Eu acho que nós estamos diante de experiências que são marcadamente não edípicas. São formas de subjetividade não marcadas pelo que tradicionalmente ou classicamente se chamava ou do complexo de Édipo, no caso do Freud, ou da estrutura edípica, no caso do Lacan. Então, há um problema ligado ao Édipo e há uma inflação na psicanálise contemporânea dada a categoria de narcisismo. Então, é como se a nossa psicanálise contemporânea ela tem uma constelação centrada no mito do Narciso e não mais no mito do Édipo. O que eu acho, inclusive, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não se trata de trocar o universalismo edípico pelo universalismo narcísico. E a gente encontra isso nesses novos cultores psicanalíticos, das novas formas de perturbação psíquica centrada no narcisismo, há toda uma tentativa de universalização da categoria de Narciso, como anteriormente se fazia uma universalização da categoria do Édipo. Eu acho que isso a gente tem que ficar atento, porque eu acho que isso vai nos embaraçar logo em seguida. Mas é isso aí, muito obrigado. Se houver alguma pergunta, Teodoro.